Olá! Hoje a gente mergulha numa frase, assim, bem intrigante. Eu, Deus, afia a faca, você mesmo cheque e mate a sua vontade. É quase um quebra-cabeça, né? Com certeza. De um lado tem essa força que parece externa, né? Deus afia a faca, preparando o terreno, talvez. E do outro, uma ação super pessoal, decisiva, você mesmo cheque e mate a sua vontade. O nosso material de hoje explora justamente essa tensão. E olha, tem uma camada a mais vinda de uma das fontes, atribuída a José Júnior de Oliveira. Ele traz uma interpretação bem particular sobre o poder da caneta e da nova mente dele, que meio que redefine de onde vem essa faca afiada. Exato. E o objetivo aqui nesse deep dive é justamente tentar desemaranhar essa dinâmica que é fascinante, né? Entre o que parece destino ou uma preparação externa e a nossa capacidade interna de agir, com estratégia, com autodomínio. Então, tá, vamos desempacotar isso. A frase parece colocar destino e livre-arbítrio em jogo, mas tem uma reviravolta aí. Vamos começar pela primeira parte, então. Deus afia a faca. Tradicionalmente, isso soaria como destino, né? Uma condição imposta, talvez, o palco sendo montado por algo maior. Sim. Essa é a leitura mais óbvia, digamos. Mas a interpretação do José Júnior de Oliveira, que está nas fontes, ela meio que vira isso de ponta cabeça. Para ele, a faca não seria algo de fora, mas sim a lâmina afiada da sua própria verdade. E quem afia, a caneta dele, que aqui parece simbolizar o poder de articular, de definir a própria realidade. Isso impulsionado por uma nova mente, um pensamento renovado que, segundo ele, tem total poder. Então esse afiar a faca vira um processo interno, de clareza, de preparação dessa verdade pessoal para se manifestar. Isso se conecta com umas ideias filosóficas, tipo a de um destino que não é fixo, sabe? Que está sempre se fazendo em devir, como Hegel sugeriu. E também lembra aquela noção grega da aimarmene, talvez as consequências de certas coisas sejam inevitáveis, tipo a gravidade, se você solta algo vai cair, mas a ação inicial, o ato de soltar, ainda parte de uma escolha. O cenário pode ter lá seus limites, mas a nossa resposta dentro dele parece ser nossa. Nossa, que interessante essa ideia da faca como a verdade interna afiada pela mente. Quer dizer, se a preparação pode ser interna, o que dizer da ação decisiva? Você mesmo o cheque-mate à sua vontade. Como as fontes entendem esse cheque-mate? Então, a metáfora do xadrez aqui é chave. O xadrez é aquele jogo onde, como as fontes apontam, a inteligência, a estratégia, elas superam o acaso, né? Dar cheque-mate na própria vontade nesse contexto não é atacar um oponente externo, é aplicar essa inteligência estratégica internamente. É um ato de domínio assim deliberado sobre os impulsos, sobre padrões antigos, ou talvez sobre uma versão mais limitada de nós mesmos, sabe? Aquela vontade que às vezes nos prende. Entendi. E isso leva direto para o conceito de autoria, que também aparece nas fontes. Significa assumir o controle decisivo do resultado, ser o agente principal da sua jogada existencial. Não é sobre força bruta contra a vontade, entende? Mas sobre um autodomínio cultivado, um governo de si. É aí que a coisa ganha uma dimensão prática, bem poderosa. Usar a inteligência para navegar a própria vida. Certo. Então o cheque-mate é um ato de inteligência, de autoria. Mas qual vontade exatamente precisa desse cheque-mate? Seriam desejos mais básicos, condicionamentos ou algo mais filosófico? Bom, as fontes mostram que o próprio conceito de vontade já é um campo de batalha, né? Na teologia, por exemplo, tem um espectro. De um lado, visões como a calvinista, que falam de uma vontade humana meio que escravizada pelo pecado, precisando da graça divina para se libertar. Do outro, visões tipo a arminiana, que dão mais peso para a nossa capacidade de autodeterminação. Nesse cenário, matar a vontade poderia ser render a vontade pessoal à vontade divina. Faz sentido. A ideia não é bem aniquilar a vontade, mas talvez superar afetos ou vontades menores, sabe? Pela afirmação de uma vontade superior, mais alinhada com a autocriação, com um propósito maior. Dar checkmate, nesse caso, seria tipo hierarquizar as próprias forças internas,
direcionar energia vital. Entendi. O ponto crucial, me parece, é que matar ou dar checkmate na vontade nessas leituras raramente significa aniquilar tudo. Pode ser um realinhamento estratégico, sabe? Ou uma subordinação consciente a um princípio maior. Ou o domínio de um impulso por uma intenção mais forte. Isso meio que redefine a liberdade. Não como ausência total de limites, mas como a capacidade de se alinhar e agir de forma decisiva dentro de um quadro maior. Então tá. Juntando as peças. A análise sugere que, mesmo que exista um cenário preparado, seja por Deus, pelo destino ou pela nossa própria verdade interna, a faca afiada, o poder de virar o jogo, está na nossa capacidade de agir com inteligência estratégica sobre nós mesmos. O checkmate. Precisamente. É uma dança constante, né? A agência real, a liberdade que importa mesmo, talvez não esteja naquela ilusão de controlar tudo lá fora, mas sim na habilidade de se tornar o autor ou a autora da própria resposta. Usando a inteligência e o domínio interno para navegar o que a vida apresenta. Parece um chamado para a gente ser participante consciente, sabe? Não só espectador passivo do nosso próprio caminho. Sim, participação ativa. E isso deixa um pensamento final para a gente refletir, né? Se forças externas e a nossa agência interna coexistem, talvez o verdadeiro campo de ação não seja lutar contra o inevitável, mas sim a forma como a gente escolhe jogar, como a gente molda ativamente nossa paisagem interior e responde estrategicamente ao que vem. Isso levanta uma questão importante: como cada pessoa está, neste momento, jogando o seu próprio jogo.